eu sei que um dos objetivos de estarmos aqui hoje é discutir, já que estamos falando de patrimônio digital, discutir um pouco o uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, nessa seara, né? E nós, lá no estado de Goiás, temos feito bom uso dessa ferramenta em vários setores. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês e apresentar um pouco da nossa estrutura, né? Então, nós somos da Secretaria Estadual de Administração, da SEAD. Lá dentro da SEAD é estruturado em superintendências, né, e a nossa superintendência é a Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística, que é uma área que cuida não só dessa questão de arquivo, mas também de compras do Estado, compras centrais do Estado e outras atividades correlatas. Lá dentro tem, então, a nossa gerência de logística documental, que engloba, como foi já falado na apresentação, a área de patrimônio de arquivo, que é o arquivo físico, né? E eu tenho aqui vários colegas que trabalham no nosso arquivo central, que estão participando com vocês do evento aí, né? E tem as suas funcionalidades e as suas obrigações lá no arquivo central, e temos também a equipe do SEI, cuja função é exatamente trabalhar especificamente nessa questão do Sistema Eletrônico de Informações. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como essas duas coisas se integram, porque no final das contas tudo é arquivo, né? Seja ele digital, seja ele físico, nós temos como matéria-prima, né, os documentos que a gente tem que lidar com eles e armazená-los de forma adequada para diversos fins, né? Que é o próximo slide. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o documento. A ideia aqui é a gente qualificar um pouco o documento sobre a visão nossa, a nossa visão enquanto ente público. Porque documento é uma análise, é uma definição extremamente ampla, né? Mas eu vou setorizar essa definição um pouquinho dentro do nosso universo para facilitar, inclusive, para vocês entenderem onde o nosso sistema se encaixa nesse trabalho. Primeiro, quando se fala em documento, a maioria das pessoas pensa em lentidão e burocracia, né? Principalmente quando se trata de entes públicos. É licitação, é contrato, é apresentação de requerimento e aguardar que o requerimento seja atendido, e tem despacho, é ofício, e vai e volta, e a gente começa a sentir que o documento parece ser justamente a representação dessa burocracia. Entretanto, apesar de parecer isso, na verdade, o documento representa a essência da nossa atividade administrativa. Isso não só em termos de ente público. Isso também se refere a empresas privadas, pessoas, né? Você tem que carregar sua CNH, sua carteira de identidade, são documentos que são importantes no dia a dia. Por quê? Veja bem, o documento expressa uma necessidade, você faz um requerimento, né? Você precisa resolver um problema, e ele ordena o atendimento dessa necessidade. O documento registra uma solicitação e ele comanda a solução daquilo que você pediu. O documento, ele concede poderes e responsabilidades e ele afasta também nulidades, né? Essa é, basicamente, a importância do documento no dia a dia de todos nós, seja na área pública, seja em outras áreas. Quem não precisou de ir num cartório para autenticar a firma de alguma assinatura para resolver algum problema, né? Então, sempre você está envolvido nessas questões. Próximo, por gentileza. Na minha área, nós temos duas grandes áreas que tratam com o documento, né? O arquivo central, como disse para vocês, que é o lugar onde a gente armazena, cuida da história administrativa do nosso Estado. Lá dentro, nós temos uma infinidade de documentos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 90 milhões de documentos arquivados no nosso arquivo central. É muita coisa. E são todos documentos que têm alguma relevância. Por quê? Porque os documentos do arquivo central, eles estão lá guardados, não só por causa da história, mas porque em vários momentos as pessoas podem precisar recorrer a documentos antigos que lá estão armazenados para garantir direitos, por exemplo.
É muito comum a gente receber solicitação lá pedindo dossiê de servidor que trabalhou em 1930, 1940, 1950. Por quê? Porque um familiar, um neto, um bisneto, encontrou um problema naquela suposta aposentadoria antiga e precisa resgatar essa documentação para garantir um direito. Isso para dizer só uma das várias coisas que a gente tem no nosso acervo lá do patrimônio, né? Nós descobrimos lá, recentemente, o documento mais antigo, folha de pagamento de 1893, da província de Goiás. Está lá guardado com a gente, né? Está lá arquivado. Então, eu costumo chamar o pessoal que trabalha lá, os meus colegas que trabalham no arquivo aqui, que estão presentes com vocês, eu costumo chamar de guardiões da história administrativa do Estado. É uma gente dedicada, aguerrida, e que com pouco, quase nenhum recurso, eles têm conseguido manter esse acervo enorme em perfeito estado. E toda vez que alguém chega e pede alguma coisa, aquela imensidão de caixas, box, em 3 andares de arquivos, eles conseguem encontrar aquilo que está sendo solicitado. Do outro lado, nós temos o SEI, e o SEI é gerido também por outra equipe, uma equipe grande de pessoas, professores, gestores, analistas, atendentes, pessoas que estão ali para auxiliar no trabalho do sistema, manter o sistema funcionando, fazer todas as gestões necessárias para que as coisas funcionem, e essas pessoas, elas travam uma luta diária para que 90 mil usuários no estado de Goiás usem o SEI o tempo todo para fazer funcionar o documento, para o documento andar. Próximo, por gentileza. Qual que é o problema? Tratando de questão de transformação digital, né? Na ótica nossa, o que a gente identifica como problema? A gente identifica como problema que do lado do documento físico, ou seja, na época em que o documento físico mandava, a gente tinha pelo menos 3 dificuldades. Primeira, grau de sigilo. O documento físico, por natureza, ele tem um grau de sigilo restrito. Aí você vai dizer para mim assim, não, Juarez, mas o documento público, ele é público, mais ou menos. Porque se ele é um documento físico, primeiro, você só conhece o conteúdo do documento se você for onde o documento está, para poder consultá-lo. Então, se você tem que ir lá onde ele está, é restrito. Ele não está público, não está disponível, né, para quem queira. Além disso, você tem que despender alguma coisa para acessar. Porque se ele é físico, ele está num lugar físico, você tem que marcar, você tem que se deslocar até lá, você precisa, às vezes, dependendo do lugar que você está, o deslocamento é complicado, tem que chegar na hora certa, o documento tem que estar disponível. Então, é dispendioso o acesso desse documento, né? Embora a gente considere que ele está disponível, é público, entre aspas, né? E a transparência do documento é parcial. Não há dúvida, porque na maioria das vezes você não tem acesso ao conteúdo total dele. Como é que se dá transparência a documentos físicos hoje? No sentido administrativo. Estamos falando da minha realidade, que é a realidade administrativa do governo do Estado, não é? Você publica em diário oficial. Mas nem tudo você publica em diário oficial. Por exemplo, contratos e licitações, você publica só um extrato. Você não fica sabendo o que aconteceu durante o processo licitatório, que está tudo dentro de um processo administrativo armazenado ali dentro. Para você conhecer a história do que aconteceu naquele processo licitatório, você precisa ir lá, consultar, pedir para acessar aquele documento físico e tal. Então, num certo sentido, nós temos alguns problemas que batem de frente com essa questão de transformação digital. Próximo, por gentileza. E o documento digital? Bom, existem basicamente 2 tipos de documentos digitais. O documento que a gente chama de documento digitalizado, né, que é aquele documento que nasceu físico, foi gerado em papel principalmente, foi assinado ou autenticado de forma manual, né, foi tornado digital por meio de um scanner, e ele tem alguns problemas, de custo principalmente, né? Mesmo ele tendo sido digitalizado, e agora ele pode ser disponibilizado, as pessoas podem encontrá-lo na internet, podem acessá-lo e tal, mas é um documento que gerou custos. Teve papel envolvido, teve impressão, teve tramitação desse documento físico por meio de malote, essas coisas assim, e, finalmente, o custo da própria digitalização, né? E o documento nato digital, que é um conceito novo que a gente está lidando com ele agora. É aquele documento que já nasce digital.
Ele não tem papel, não tem nada físico, a não ser a tela do computador, né? E para alguns de nós, como eu, por exemplo, que sou da velha guarda, é meio estranho no primeiro momento. Eu fico, cadê a assinatura nesse negócio, né? É assinado ou autenticado por meios eletrônicos, ele permanece digital durante a vida dele todinha até ser descartado ou ser preservado permanentemente, e o custo desse documento digital é basicamente com a infraestrutura que o mantém. Só. O resto é internet, um computador, uma telazinha, um tablet como esse que eu estou usando aqui, né? E você já tem acesso ao documento digital e pode utilizá-lo para suas demandas e necessidades. Próximo, por gentileza. Aqui que entra o SEI. E como é um pouco do que a gente veio falar para vocês, como é que a gente resolve aquele problema? Quer dizer, qual o problema? Do documento físico que tem aquelas dificuldades, né? O SEI nos ajuda a resolver esse problema, tanto no documento digitalizado, quanto no documento nato digital. Primeiro eu preciso dizer, por força até de acordo de cooperação técnica, que o SEI ele foi criado e disponibilizado por meio de um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o tribunal lá de Porto Alegre, e ele é disponibilizado sem custo para o governo do Estado. Nós não temos custo de propriedade nem de manutenção com esse sistema, apenas um acordo de cooperação. Primeiro, o que o SEI nos oferece? A organização dos documentos digitais. Dentro do SEI, eu tenho uma estrutura que me permite deixar bem organizado tanto a classificação, a questão dos assuntos, a padronização desses documentos, sabe? E o fato de que esse documento, seja ele digitalizado ou seja nato digital, ele está bem organizado ali dentro e eu tenho acesso a esse documento por diversas formas. Segundo, o SEI me permite essa tramitação do documento digital. Veja, eu falo digital, sempre que eu falar digital, lembra, digitalizado e nato digital, né? Os dois tipos. A tramitação desse documento digital em forma de processos administrativos de forma também digital e automática, sem a necessidade de malote, nem de trâmite físico de nenhuma natureza, né? E nada desse tipo. Terceiro, a gestão e arquivamento desses documentos digitais. O SEI me permite gerir esse acervo digital todo, determinar tabela de temporalidade, tempo de descarte, arquivamento desses documentos e todas essas informações que a gente precisa ter em termos de documentos. Desculpa, gente. Suporte para criação, manutenção e preservação de documentos digitais. Eu posso, dentro do SEI, determinar, criar, classificar e fazer todo esse trabalho, inclusive criando modelos de documentos digitais que serão usados pelas pessoas dentro já de um desenho previamente definido. E no caso do documento digitalizado, depois que ele é inserido no SEI, ele passa a ser tratado também como um documento digital, e eu tenho indexação, acesso, capacidade de armazenamento e tudo mais através do sistema. Próximo. 5. Assinatura e autenticação eletrônica de documentos digitais, com validade jurídica, que é outorgada pela legislação. Eu não preciso assinar no papel, porque o cadastro da pessoa que vai trabalhar com o sistema já dá para essa pessoa uma senha que ela utiliza para assinar aquele documento. E essa assinatura, uma vez eletrônica, ali, feita por meio da senha dessa pessoa, se torna a assinatura por excelência do documento. Ou seja, todo o processo está digital, tudo acontece dentro do sistema. E, finalmente, os 6, consultas públicas ou qualificadas a processos e documentos digitais. Ou seja, olhando para o nosso problema, que é acesso restrito, no SEI eu consigo dar acesso universalizado aos documentos que ali estão, né? Olhando para o problema da transparência parcial, no SEI eu tenho o acervo completo à disposição e a gente só tem que classificar dentro do sistema, porque, obviamente, nem todos os documentos podem ser públicos no primeiro momento, ele tem uma questão, às vezes, de sigilo mesmo, legal, né? E que a gente trata dentro do sistema naturalmente. E, por último, eu falei de transparência, falei de acesso, e a questão do grau de sigilo, que no SEI, de fato, você consegue conceder um acesso público efetivo. Por quê público? Porque você não vai ter custo, você não vai precisar sair de casa,
Você não vai precisar se deslocar para lugar nenhum e nem pedir para ninguém. Você simplesmente entra lá e acessa aquilo que você quer acessar, desde, é claro, que não sejam documentos que foram classificados com alguma restrição por questões legais, né? Existem algumas camadas, é claro, mas em termos, vamos dizer assim, em termos genéricos, é isso que a gente tem. O SEI nos permite isso, né? E como é que a gente faz isso, então? Como é que o SEI nos auxilia a fazer transformação digital em cima do patrimônio, né? Então, a gente ataca aquele problema. Fazendo o quê? Primeiro, digitalização dos documentos físicos. O SEI começou no estado de Goiás em setembro de 2016. Nós já estamos aí, 16 para 22, 6 anos utilizando o sistema. Já mudamos de versão 2 vezes e estamos nos preparando para a próxima versão. O que a gente digitaliza de documento físico não é brincadeira. Daqui a pouco eu vou mostrar os números para vocês, vocês vão ver isso. Mas qual é a grande vantagem? Quando eu pego o documento físico, coloco dentro do sistema, eu passo a indexá-lo, encontrá-lo por meio de uma pesquisa simples de palavras, consigo encontrar esse documento, dou esse acesso universal a esse documento digitalizado e passo a controlar esse documento digitalizado como ele deve ser controlado, e tudo isso de uma tela de computador, né? Segundo, a criação de modelos de documentos digitais, eu consigo padronizar a documentação da instituição, no caso nosso do Estado de Goiás, o que dá para nós grande facilidade para poder, inclusive, ajudar o usuário final quando ele está criando o documento dele. Porque ele entra para criar, por exemplo, um ofício, já tem um padrão pré-definido. Se ele tem uma planilha de custos ou coisa parecida, tem um padrão para ele entrar e começar a trabalhar dentro do documento dele, por aí vai. A assinatura eletrônica já vem embarcada no SEI, né? É do tipo simples, mas para a maioria das necessidades ela é suficiente, está embasada na legislação. 5, tá. Classificação e organização do acervo, aplicação do grau de sigilo de documentos, como a gente já explicou. Próximo. E os resultados que a gente tem, então, já está dito, né? Publicidade, você pode dar publicidade a esses documentos adequadamente, você consegue dar acesso. Então, na transformação digital, você sai de uma situação de documentos naturalmente restritos para documentos de fato públicos, onde pode ser acessado de onde for. Transparência, que é uma vontade muito grande de todos os governos, né, cumprir essas questões da transparência, e a gente consegue fazer isso através do sistema. E o último lado, depois da transparência, agilidade, porque tudo é na velocidade da internet. Eu acho que isso hoje em dia todo mundo quer, né? Todo mundo aí está com o celular na mão, quer apertar um botão e ter o negócio funcionando. Vou dar uns números só para encerrar, para vocês verem o tamanho do nosso SEI no Estado de Goiás hoje. No Estado de Goiás hoje, desde 2016, nós temos 1.300.000 processos em andamento no Estado todo, processos que estão em tramitação. Esses processos são conjuntos de documentos que se destinam a resolver um problema, como, por exemplo, um processo licitatório. Você abre o processo, tem um monte de documentos lá adequados para a questão de licitar uma aquisição, um contrato, uma rodovia, né, uma ponte, um prédio e por aí vai. E 4 milhões e quase 500 mil processos que já foram concluídos, o que significa para nós processos com necessidades, requerimentos, com demandas que já foram resolvidas. Esse é o tamanho do SEI no Estado de Goiás hoje. Isso, mais de 5 milhões e meio de processos no total, é muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós somos considerados talvez o segundo maior do Brasil nesse aspecto. Próximo. Total de documentos digitais. Sabe aquele documento que nasceu digital? Hoje eu tenho armazenados no SEI do Estado de Goiás mais de 15 milhões e 500 mil documentos que nasceram digitais. E mais de 16 milhões de documentos que eram físicos e já foram digitalizados. E o desafio é enorme, porque lá no nosso acervo do Arquivo Central tem mais 90 milhões para eu digitalizar e colocar aqui. Próximo. Tem também um detalhe, que eu sei que não é muito a praia de vocês, mas só para vocês saberem que existe. O SEI nos permite integrar o sistema com outros sistemas. Então, no Estado de Goiás hoje, eu tenho vários sistemas que interagem automaticamente com o nosso SEI, criando documentos automaticamente, fazendo gestão disso.
de diversas formas. Não vou detalhar, o tempo é curto, mas é uma coisa que depois, se alguém tiver interesse, a gente pode falar no particular. Tá? Quero agradecer a todos e dizer que estou à disposição para qualquer dúvida. Espero poder ter contribuído com a nossa discussão.